Estamos de volta para esse momento final do nosso estudo dessa semana. Nós estamos conversando sobre a organização da igreja, falamos um pouquinho sobre liderança servidora, a gente tem pensado um pouquinho pensamos agora e nesse momento estamos falando sobre essa igreja que tem que se posicionar diante de pessoas que fazem parte da comunidade, mas que em algum momento erram, falham, e a gente já passou por alguns princípios aqui importantes e a gente nos despedimos do último bloco falando um pouquinho de como essa manifestação de disciplina, às vezes até mesmo a reprovação, pode contribuir para a melhora e até para a unidade. E aí a Ágata e o Gustavo tinham algo a falar sobre esse assunto. Vamos começar pela Ágata. Quando a gente estava falando sobre a disciplina ser uma forma de adoração também, que é uma forma de a gente preservar a obediência a Deus e no que a gente acredita, por isso, com esse pensamento, e também como o pastor falou, de ser uma obra redentora, a gente não pode, de forma nenhuma, abandonar a pessoa que está sendo disciplinada. Porque é muito fácil a gente pensar que a pessoa que está sendo disciplinada vai querer sair de perto da gente. Mas o que acontece, primeiro instância, é que a gente deixa aquela pessoa. E eu sei de muitos casos que acontece da igreja disciplinar e depois não visitar, não ir conversar, não ir partilhar o pão, não deixar que a pessoa se achegue a gente durante a semana, enfim, durante as reuniões. E isso é um problema enorme. A gente tem que ver um exemplo que eu gosto muito, é o de Davi. Davi era mestre em pedir perdão a Deus. E quando Natan foi lá falar para ele que ele tinha caído em pecado, foi de uma forma totalmente redentora, e Davi logo percebeu que tinha cometido erro. E às vezes a gente esquece que a pessoa é um ser humano e que ela precisa de apoio constante, porque realmente o pecado ele já traz pra gente todos os poréns, cara. A gente sempre vai estar colhendo os frutos do nosso pecado. E se a gente tiver alguém nos apoiando e dizendo que aquilo vai passar e que a gente pode seguir como comunidade, é muito mais fácil que a gente entenda por que a gente está sendo disciplinado. Porque quando a gente é abandonado, a gente esquece, às vezes, o porquê. E a gente só fica focado no estar só. No abandono. Gustavo. Quando feito da maneira correta, né, dessa maneira aí, o posicionamento da igreja, ele não separa, ele une. Porque a intenção é justamente recuperar, é reconciliar, né? Usando mais uma vez a metáfora do corpo, né, que a gente tem usado tanto e a Bíblia usa bastante, é um método curativo, né? É como se uma parte do corpo estivesse doente, não está sendo mais útil como era e está morrendo, digamos assim, e você vai lá e aplica um remédio. Tem que salvar aquela parte do corpo para ela voltar a ser útil ao corpo e voltar a ser saudável, né? Sim. É esse o que eu penso. Muito bem. Alguns desses conceitos que você está ouvindo aqui, você vai ver agora no vídeo que a gente vai assistir. Depois a gente volta aqui para encerrar essa conversa sobre disciplina, sobre organização, sobre liderança, sobre temas tão importantes, mas que contribuem, como a gente está vendo aqui, você está aprendendo também, contribuem para a unidade do corpo de Cristo. Assiste o vídeo e a gente já encerra a nossa conversa. Nos últimos tempos, a instituição igreja tem sido muito questionada e criticada, em muitos casos com razão. Embora como organização a igreja tenha sido criada por Deus, ela não é um meio de salvação, mas ela pode ser um instrumento para que pessoas conheçam Jesus e somente pela fé nele encontrem salvação. A igreja é o corpo de Cristo, cada membro com sua função, mas Cristo é a cabeça, a fonte de vida e de onde se origina seus fundamentos e seu significado. Como membros do corpo, temos que aceitar uma submissão total em Cristo e sua autoridade, embora seja difícil devido aos abusos por parte de líderes e autoridades. A autoridade da igreja não deve ser o pastor, bispo, padre ou qualquer líder religioso. Somente Cristo tem essa prerrogativa. E antes de confiar em homens, tão sujeitos a erros e tentações quanto qualquer pessoa, devemos buscar a palavra final no Messias, sua palavra, a Bíblia. Infelizmente, a cobiça e sede de poder está entronizada na humanidade. E isso se manifesta muito claramente em muitas lideranças religiosas. Jesus veio para quebrar essa noção de poder dos líderes do seu reino. Ao invés de estarem acima, com pessoas submissas a eles, deviam, pela palavra de Jesus, ser servos e escravos. Um conceito forte, mas que reflete o que Jesus foi nessa terra. Ele veio para servir, se doou por completo por amor. Muito diferente de muitos líderes que vemos hoje, que com arrogância se colocam acima dos outros e recebem honras e inúmeras vantagens por sua posição. E o pior de tudo é que muitos têm a audácia de querer mudar os ensinos da palavra de Deus.
Por isso, a preocupação de Paulo em manter a doutrina e os ensinamentos puros, de acordo com a Bíblia e Jesus. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão sã doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A palavra sem mácula deve ser a base e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A disciplina pela palavra é importante e preserva a pureza da doutrina e da vida com Cristo, já que estamos sujeitos a nos desviar do caminho, mas devemos com humildade aceitar a repreensão, quando trazida com humildade, amor e corrigir os erros. Como igreja, fomos organizados e unificados por Cristo, mas não somos mais um clube de pessoas com afinidades semelhantes. Nossa missão é pregar o Evangelho, compartilhar a verdade ao mundo com amor. Seguir a ordem de Cristo é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. 4 conceitos formatados para mudar o mundo, ampliar o reino de Deus e preparar pessoas para a volta do Senhor. Que a paz seja convosco. De volta, a gente agradece mais uma vez o pessoal aí do Ponto de Referência por enviar para a gente esse material que ajuda a sintetizar as ideias pelas quais nós temos passado aqui. E a gente vai ouvir a música que a Joyce preparou para hoje, que é... Somos um. Ótimo. Somos um no corpo de Cristo. Somos um na palavra, no Espírito. Somos um numa mesma aliança, uma fé e esperança. No amor de Deus somos um. Somos um, espalhados no mundo. Somos um, em afeto profundo. Somos um, uma igreja tão viva, na graça erguida, no amor de Deus. Somos um. Somos um, mesmo sendo diferentes, somos todos um. Na obra do Evangelho somos um. Em Cristo somos todos um. Em Cristo somos todos um. Somos morada de Cristo. Somos nos dons concedidos. Somos sem qualquer falsidade, numa mesma verdade. No amor de Deus somos somos e sem Cristo nada temos, pois a sua cruz nos transforma e nos une. Somos em Cristo, somos todos em Cristo somos todos
separação, jamais alguma divisão, vivendo mais perfeito amor como filhos do Senhor. E nada pode nos separar. Não pode haver separação, jamais alguma divisão, vivendo mais perfeito amor como filhos do Senhor. Em Cristo somos todos em Cristo somos, em Cristo somos todos Amém. Que legal, Joy. Que legal. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Joyce. Não, acho que essa música é a música pro trimestre, né? A música para toda a temporada. E era bem bonita, fala de tanta coisa que nos une e de tanta coisa que não dá para, de coisas que não devem existir, de coisas que devem existir. E uma coisa que deve existir nessa igreja, que a gente está falando de uma igreja que se organiza, de uma igreja que é uma unidade que se organiza. E a gente já falou sobre a função dessa igreja, que essa igreja está unida para representar a Cristo. Como é que essa igreja que se organiza consegue atender melhor a comissão de Cristo? Jesus falou, olha, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, falem para todos, vão até os confins da terra. Como é que a organização ajuda e em que momento pode ser? Vamos primeiro para isso, como é que a organização ajuda? Depois eu pergunto se em que momento que talvez a organização pode não ajudar tanto. Quem pode dar para a gente uma ideia de como é que a organização pode ajudar? A organização ajuda porque onde não há organização há caos, né? Então, para um trabalho organizado é redundante, mas precisa de organização, né? Para delegar quem vai fazer o quê, como vai ser feito o método, aonde, né? Então a organização que cuida dessa parte, né? Para o trabalho funcionar, para o serviço funcionar, a organização é fundamental. Também porque existem dons diferentes. E se a gente não se organiza para distribuir as atribuições, as habilidades que cada um tem, se a gente não faz isso junto, a coisa não acontece. Cada um vai por si e ninguém está alinhado. Uma outra coisa também é que a obra é mundial. Apocalipse capítulo 14 nos diz que cada tribo, língua, nação, cada povo, cada ser humano da Terra precisa ouvir a mensagem. Então a gente tem um desafio global, multicultural, que transcende aquilo que a gente conhece. É um conhecimento que é impossível estar sobre uma pessoa só, ou uma determinada região de pessoas, onde moram pessoas, não vão entender essa obra global. E para que a obra seja global, ela precisa se organizar tanto de forma local quanto mundial. Então, vou dar um exemplo para você. As finanças da igreja. Como é que a gente distribui isso? A igreja recebe contribuições de dízimos, de ofertas. Isso deve ficar tudo numa igreja só? Tá, mas e o restante do mundo? Como é que a gente atende o restante do mundo em países que não tem sequer um cristão? E até mesmo pela própria lei do país, você não pode instituir uma igreja lá. A igreja tem que entrar por outros caminhos, não é? E de onde vêm esses recursos para isso? Para investir em internet, ou em TV, ou em outro tipo de mídias, ou até num missionário enviado ali, ou por projetos sociais. De onde vem esse recurso? Vem de uma igreja que se organizou e que distribuiu os recursos. Tá? Então a organização é fundamental para poder a obra se espalhar para o mundo inteiro. Muito bom. E é importante frisar isso a respeito dessa questão até mesmo financeira, porque talvez é algo que traz às vezes um pouco de opróbrio ou descrédito para algumas igrejas e para o movimento das igrejas. É exatamente essa questão de que o dinheiro entra e essa igreja não usa bem, não usa devidamente ou não é transparente no uso do dinheiro. E aí vem essa ideia de que o dinheiro ele deve servir à missão. A igreja inteira está servindo a missão, então o dinheiro da igreja serve à missão também. E organizar as finanças faz parte disso, né? de prover recursos para que a missão continue andando. Em que momento
agora não apenas falando de missão, mas em que momento que a organização ou que essa estrutura organizacional, seja numa igreja pequena, seja numa igreja grande, seja em várias igrejas, em que momento que essa organização pode oferecer algum tipo de desafio para a unidade? Quando é que a organização passa a desafiar ou a comprometer a unidade, se é que isso é possível? Quando ela começa a acreditar que unidade é uniformidade e que Cristo não é mais o centro das coisas, que o dinheiro é o centro das coisas, que o poder é o centro das coisas, da missão, né? E até a própria missão como um fim. Se a gente não tiver Cristo como nosso fim, né? A vinda de Cristo como nosso fim, tudo que fizermos vai ser em vão. As coisas podem até funcionar muito bem, pode ser uma religião super institucionalizada, rica, em que tem missionários em todos os lugares, mas a palavra não vai ser pregada efetivamente, porque ela não vai ser viva. Que mais, se você acha que, assim, que em outros momentos, porque também falou algo bem bacana, que é esse lance de quando a organização passa a entender, né, que, olha, não é mais unidade, a gente precisa que todo mundo funcione igual. A gente já falou um pouquinho sobre esse problema da uniformidade, que ela tira exatamente a riqueza da diversidade que está a serviço do Espírito. De que outras maneiras também, não só a organização, mas às vezes as lideranças podem comprometer a unidade, como é que essa igreja, como é que essa estrutura que está se organizando em algum momento pode comprometer a unidade e o cumprimento da missão. Vamos lá, Agatha, já que você pensou. Então, comigo, como eu já estive liderando vários departamentos da igreja, eu entendo que quando eu acho que eu sou mais necessário para a obra do que a obra para mim, dá errado. Quando eu não sei delegar, quando eu quero ter muito o que fazer, como a gente já falou aqui, né, das outras vezes. A organização tem que ser necessária justamente para fazer as coisas andarem, para fazer as coisas crescerem e não estagnarem em mim, nos meus propósitos. E não fetichizar a coisa, mas entender qual é o propósito da coisa e trabalhar para isso. Mas tem momentos que a gente também precisa parar. A gente precisa voltar atrás e não parar de trabalhar, mas parar com a velocidade demais e voltar para o princípio. O que é o princípio? O princípio é pregar o evangelho do reino a todo mundo. Então, vou voltar, vou relaxar um pouco e aplicar isso na minha liderança. Eu creio que quando o excesso de organização se torna burocrático, torna a igreja burocrática, tudo tem que passar por aquela liderança. Nenhuma decisão, ninguém tem autonomia, só eles têm o poder centralizado ali. E a coisa quase que se tornou piramidal. Vou dar um exemplo para você. Houve uma igreja que um estudante de teologia estava estagiando fora do Brasil, e aí ela trouxe uma ideia de fazer uma classe para jovens de estudos da Bíblia diferenciado. Essa classe já existia, que estuda as lições que a gente tem da escola sabatina e tal. Só que ela queria colocar uma decoração diferente, colocar um sistema de som, a classe tinha um número razoável de pessoas. E aí, não, beleza, olha, é o seguinte, vai envolver dinheiro e aí a liderança tem que aprovar. Não, tranquilo, a gente entende isso. 2 anos depois tomaram a decisão. Na verdade, aquela liderança geral da igreja formou uma outra liderança dentro dela, que ia discutir só o assunto, depois trouxe para aquela liderança o parecer deles, aí passaram a discutir e tal, aí não deram nenhum parecer, voltou para aquela outra comissão menor. 2 anos, e qual foi o parecer? Nós não vamos mudar nada. burocratizou para não acontecer. Quer dizer, então, quando a organização ela gira em torno de si mesma e ela perde o foco da missão, isso pode ser uma ameaça. Depois de tudo aquilo que a gente falou aqui, só deixando claro, a gente entendeu a organização é necessária, é necessário que essa organização seja levada à frente por uma liderança que está disposta a servir, entendendo que essa unidade, essa organização existe a serviço da missão e, como a gente falou aqui, sem o desejo da uniformidade, sem entender que somos pessoas indispensáveis, nem mesmo burocratizando e tirando a autonomia de outras pessoas que são pensantes e podem ajudar. Mas eu hoje gostaria de terminar, nem tanto falando sobre isso, mas falando sobre uma coisa com você que está em casa, eu queria dizer isso bem de coração e talvez não seja para todo mundo. É possível que até mesmo nesse ano, de alguma maneira, a igreja que você faz parte tenha lhe ferido de alguma forma. É possível que talvez nos últimos anos alguma coisa tenha acontecido. É possível que você tenha sido tratado com injustiça, é possível que você tenha sido deixado de lado, é possível que a igreja tenha aplicado uma disciplina a você e de alguma maneira você se sentiu mal, é possível que você já não se sinta mais bem-vindo na sua comunidade. Talvez você saiba até mesmo de algum líder ou outro que olha para você meio torto.
E é possível que você esteja com o coração ferido porque uma comunidade lhe feriu. Eu queria dizer apenas duas coisas para você hoje, para a gente terminar esse programa. Primeiro delas, eu não sou representante de ninguém, mas se foi essa a igreja de que eu faço parte que lhe feriu em algum momento, eu quero pedir perdão para você, para que você entenda que isso não é a Bíblia, esse não é o Evangelho. É gente que em algum momento perdeu a mão. Segunda coisa, dê a oportunidade de uma comunidade curar você. É possível que uma comunidade tenha lhe ferido, mas é possível que uma comunidade também possa lhe ajudar a curar, possa sarar seu coração. E permita que essa experiência se transforme em um instrumento pelo qual você se tornará um agente de cura para outras pessoas da comunidade. Não se afaste porque você feriu, se aproxime ferido, permita-se ser curado e dê a oportunidade que o Espírito trabalhe no seu coração para que você se transforme em instrumento de cura. Essa é uma igreja falha, defeituosa, que comete erros, que às vezes separa, mas essa igreja ainda é uma comunidade de gente doente que pode, pela graça de Deus, ser também instrumento de cura. Que Deus te abençoe, que Deus cure o seu coração, que Deus te ajude a se livrar e superar os ressentimentos. Que Deus te abençoe e eu te espero semana que vem aqui no Código Aberto.